Silêncio que vai começar. Eterno Criador, nós te agradecemos por este dia, te louvamos pelas tuas bênçãos sobre nós, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela saúde, por todas as bênçãos que tem nos concedido e porque até aqui tem nos ajudado e as promessas que fizeste aos nossos antepassados têm se cumprido sobre as nossas vidas, nestes dias em que muitos não estão debaixo da tua cobertura, debaixo do teu cuidado. Nós escolhemos seguir-te e obedecer os teus mandamentos. Por isso, nos ensina nesta noite, nos instrui e coloca em nosso coração a verdade para que nós possamos praticar somente aquilo que é importante para te agradar, para te obedecer e para que nós tenhamos vida abundante. Isso te pedimos não só para nós que aqui estamos, mas também por aqueles que vão ouvir essa mensagem no YouTube, aqueles que estão acompanhando nos links, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão fora do Brasil, todos os hebreus que estão dispersos, que foram despertados em os quatro cantos da terra, nós queremos saudá-los, queremos abençoá-los e queremos pedir a Ti que Tu venhas restaurar a memória esquecida, despertar o Seu povo. Isso nós te pedimos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Só conseguiu ouvir lá? Pode ir. Shalom, meus irmãos. A gente vai dar início aqui à reunião. A gente quer bater bastante na questão que tem muita gente, na verdade, que tem a maior dificuldade hoje é da questão dos 10 mandamentos e da questão da prática segundo a Escritura, né? A semana passada a gente falou a respeito dessa prática. A gente até colocou os vídeos aí para quem não estava presente. Eu coloquei lá no WhatsApp. E depois vocês, para quem não participou, para não ficar fora de sintonia com o que a gente tem falado, tá lá no YouTube. Eu tô gravando os vídeos e colocando lá no YouTube. E aí eu tô colocando para vocês aí o vídeo. Por quê? A gente tem percebido, irmãos, que com relação à prática de vida, e como deve se viver, é uma coisa que a gente sempre falava, até mesmo quando a gente fazia as reuniões aí em São Paulo, a gente tinha essa questão do pessoal não compreender o que é viver no corpo do Mashiach, como se ele é o cabeça, como deve ser as nossas práticas, como deve ser a nossa visão, no que a gente tem compreendido a questão de estar fora do Egito. Porque quando o Eterno ele chama o povo, que ele sai do Egito, ele diz, olha, libera o povo, né? Pede para Moshe ir lá e fazer a questão de falar com o faraó, e o povo é liberado para adorar ele lá no deserto, né? A questão, amados, não é porque nós saímos do Egito que nós estamos perdidos. A gente está rodando no deserto que nem um povo que não tem rumo. Pelo contrário, o Eterno nos chamou para viver algo que nunca era possível viver estando no Egito. Porque o Eterno não ia fazer com que o nome dele fosse zombado lá, fosse misturado com os outros deuses. Então, o Eterno tem nos levado, através do seu Ruach, a fazermos perceber essa questão. A questão de compreender o que é a nova porção, que o pessoal chama de Novo Testamento, qual é a compreensão que o povo tem. Aquilo que a gente falou a semana passada, até mesmo o irmão Roberto disse o quê? Aquele momento, aquele povo não tinha Bíblia embaixo do braço, que nem nós temos. Eles faziam o quê? Eles passavam a prática da Torá tentavam ali de acordo com o costume do povo, até mesmo do gentio. Porém, a prática da Torá ela não deixou de ser exercida. Ela foi planificada pelo Mashiach. Então tem muitas pessoas que têm se confundido nisso e têm andado perabolando. Por quê? Porque no Novo Testamento, como o pessoal chama hoje, você vai encontrar uma situação de testemunho. Você vai encontrar uma situação de testemunho dos emissários. E o que eles tinham debaixo do braço? Nada. Eles tinham apenas aquilo que o Eterno tinha dado a eles desde lá de trás, que foi os mandamentos. E os dois para complementar do que o Mashiach falou, né? Que é amar o Eterno com toda a sua força, entendimento e alma,
e o próximo como a si mesmo. Nisso tudo se resume a Torá. Fora isso, não foi ensinado nada para quebrar o ensinamento que o próprio Eterno deu ao povo de Israel. Por isso Mashiach fala, olha, eu não vim para fazer algo novo, eu não vim para quebrar a situação que o Eterno já tinha feito. Ele veio para completar, ele veio para fazer as mesmas obras, ele veio para o quê? Para planificar o caminho. Então a gente está falando muito a respeito disso, porque tem muita gente, principalmente as que não estão fazendo parte de reunião, elas estão se perdendo. A gente estava conversando agora aqui, né, Betão? O pessoal, eles estão perdidos, eles saem da igreja e não conseguem encontrar um vínculo com o Mashiach sem ter um templo. Pelo contrário, tem acontecido em grande escala, vamos dizer assim, o povo tem encontrado na liberdade de não ter um templo sobre a cabeça e de não ter ninguém para dizer o que fazer, eles têm encontrado um espaço para voltar às práticas do mundo. Então tem muita gente que está acontecendo o quê? Eles estão regredindo, porque confundem a liberdade no Mashiach com a liberdade que o mundo dá. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a semana passada a gente bateu aqui nos 10 mandamentos e falamos a respeito do que o Mashiach falou. Né? Para que os irmãos pudessem entender que não houve uma situação nova, inventada, para que o povo hoje da religião, eles até anulam, né, o Velho Testamento, assim que eles chamam, só que os emissários não tinham Bíblia igual nós temos. Que fique claro isso para vocês, irmãos. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham o que a gente tem hoje, porque o que foi escrito sobre eles, eles precisaram viver para ter sido escrito. Mesmo anos depois, foi necessário eles terem vivido com o Mashiach para poder testemunhar de algo. Então, mas então eles criaram, o que eles seguiam? Eles seguiam a Torá. Não tinha outra coisa para seguir. Ia seguir o quê? Então, amados, é só para a gente dar uma introdução daquilo que a gente quer falar hoje, que o Ruach tem nos movido a falar a respeito disso, pela preocupação e o zelo do nome do Eterno. Porque o Eterno é zeloso por aqueles que guardam os mandamentos. E ele zela pelo nome dele. E ele ama aquele que zela pela palavra dele também, que é o que ele diz. Né? O justo, ele zela pela palavra do Eterno, pelos mandamentos. Então, para que vocês possam entender essa questão. Antes da gente até começar, eu até queria falar com os irmãos aí da semana passada. O pessoal que estava semana passada, a minha mãe, a Miriel, o Samuel, acho que só hoje não está o tio Reginaldo, acho que, né, ele que estava semana passada. Vocês compreenderam o que foi falado a respeito do que a gente falou? Deu para entender legal? Sim. Bom, então a gente vai meio que dar uma continuidade falando um pouco disso, para que nós possamos ter um caminho seguro para continuar andando. Porque a segurança que nós temos, ela é dada pelo Ruach. Só que lembrem-se, amados, nós não podemos entristecer o Ruach. Não estou dizendo que alguém aqui é perfeito. Não. Mas precisamos tomar cuidado para não entristecer o Eterno falando conosco. Pois ele repartiu conosco a porção, ele repartiu conosco a questão da mentalidade, da mente do Mashiach, vamos dizer assim. Ou seja, o próprio Eterno, ele tem dispensado, é um momento de dispensação que ele tem falado conosco em nosso espírito, confirmando que nós somos filhos, através do nosso espírito, que é a nossa mente, que é o grande campo de batalha hoje, é a mente. Não é as coisas que nós vemos, pelo contrário, começa na mente. Você tem que vencer as situações primeiro na tua mente, que é onde o Ruach fala contigo, para que você não venha a olhar para trás. Então tomem cuidado, amados. Não andem dispersos. Estejam sempre vigiando, para que o inimigo não pegue vocês de surpresa, através de setas, de dados inflamados, na qual ele tem conseguido tirar muitos da comunhão com o Mashiach e desviado a fé de muitos, por causa da distorção da verdade. Lembre-se que o príncipe do engano desse mundo, ele está perpetuamente aí já durante séculos e tem conseguido enganar, mas nós,
que fomos chamados não segundo a vontade do homem, não segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do próprio Altíssimo. Nós fomos chamados hoje de filhos, porque cremos no nome do Filho unigênito, ou seja, cremos no nome do Bashia. Então, vigiem nessa questão para que vocês não percam o rumo, como tem acontecido muito com muitas pessoas hoje, inclusive do nosso meio, dos irmãos aí que têm falado conosco. Nós temos recebido aí situações que os irmãos estão pedindo oração, porque os irmãos estão perdendo esse foco. Então tomem cuidado, amados. Vigiem, para que o Satã não roube a coroa de vocês. Aminal? Não. Legal, gente. Se vocês não ouvirem ou se falhar o som, vocês sinalizem na hora pra gente não falar um montão. Aí depois a pessoa fala, não ouvi, a gente não sabe muito bem onde parou ou até onde vocês ouviram, tá? Isso que o Maurício está falando é realmente tudo que a gente quer falar e que a gente crê que o Ruach tem dispensado hoje para nós. E eu queria ir também um pouco mais na questão prática da coisa, porque a lei, quando se fala em Torá, né, a gente já falou sobre a questão da lei, o pessoal já vem logo nesse negócio de lei. Então como é que é na religião? Na religião é assim, você tem o Gênesis, né? Aí depois você tem o Êxodo, que todo mundo conhece. Aí depois quando você chega no Vaikra, né? no Levítico, aí o cara já pula. Números, pula. Por quê? Porque é onde está os preceitos, onde está a lei em si. Né? Que lei que eu estou falando? Não é a Torá, mas a lei do povo, como o povo deveria andar. Então, jamais eles passam por essa parte. E a maioria dos irmãos não conhecem. O pessoal conhece o Gênesis, conhece até o Êxodo, aí já pula, vai embora lá para os Salmos, passa nos profetas ali, passa em Isaías, né? Já vai embora lá para Malaquias, já chega no dízimo e já cai dentro do que eles chamam de nova aliança, que é para ninguém desconfiar de nada, né? Então é um negócio assim meio que esquema, né? Mas eu acho que é importante a gente abordar um pouquinho como funcionava e o que é realmente que são esses preceitos que o pessoal acaba chamando tudo de lei, né? Tudo de Torá, porque a gente já falou, eu reafirmo aqui, Torá, né? A Sagrada Escritura, é o que foi escrito pelo dedo do Eterno, que são 10 mandamentos, e que foi anunciado pela boca dele, quando veio Mashiach, né? E ele é a habitação do Eterno, o Altíssimo. Ele pronunciou e disse, né? Ama ao Eterno toda força e entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os mandamentos e é isso que nós praticamos, tá? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos, que é o que vocês vão encontrar de mais diverso. Quando se fala Torá, para os judeus está se falando dos livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? E aí quando você fala nos mandamentos, ele já chama de lei. Só que ele junta os mandamentos nos preceitos de Moshe, que são 613. Então você tem 613 preceitos. Mas esses preceitos são o quê? São como a nossa Constituição brasileira aqui. Não são coisas totalmente espirituais, nós podemos chamar assim. Mas são coisas também do dia a dia. E que as pessoas acabam querendo aplicar hoje. Agora, isso não tem nada a ver, engraçado, né? Mas isso não tem nada a ver com os usos e costumes que as igrejas ensinam por aí. Já esses usos e costumes que as igrejas ensinam aí, o pessoal do cristianismo ensina, já é um outro negócio inventado da cabeça deles, que é misturado já com uma outra situação. Porque para os irmãos terem noção
o que é chamado de nova porção, Novo Testamento, que eles chamam de Novo Testamento, foi escrito por volta de 250 anos depois, tá, dos primeiros emissários. Então, a não ser as cartas de Shaul, que começaram a circular aí coisa de 60 anos depois do Mashiach, né, de 45 a 60 anos depois do Mashiach, o resto, depois que já tinha morrido todos os emissários, aí começou a se escrever os evangelhos. Então, para você ter ideia do que pode ter se perdido não só na informação, mas nas traduções e no tempo. Tá? Vou dar um exemplo disso. Se a gente contar a história do descobrimento do Brasil aqui, você vai ter 10 histórias diferentes. Né? Um à margem lá do riacho, o outro foi na margem do lago, o outro não tinha lago nem riacho, o outro ele não falou nada, né? Separou, né, bem do povo e não sei o que, da nação, o dia do fico, tem toda aquela história, tudo isso aí foi há muito tempo atrás. Então como que nós vamos comprovar o que está correto, o que não está correto, e ainda com esse problema de tradução? É conhecendo primeiro os mandamentos, conhecendo os mandamentos, conhecendo a Torá, e depois sabendo um pouco também sobre os preceitos, porque o Eterno não muda. Tem algo que precisa ficar muito bem entendido para os irmãos, tá? A lei, os preceitos que eles chamam, é boa, não é ruim, toda ela é boa. Mas tem coisas que você precisa tomar cuidado, porque não são espirituais, são físicas. Eu quero dar um exemplo, né, no Levítico 19, é na página 127 aí, de quem está com a escritura. Vou te dar um exemplo, talvez alguns de vocês nunca tenham lido nada com relação a isso que nós temos falado aqui. Né? É igual genealogia, né? Chega na genealogia porque fulano gerou Bertano, que gerou Ciclano, que gerou João, que pula. O cara pula. Aí ali está o ponto-chave do negócio e ele acaba perdendo. Então, ó, vai para 19, né, Levítico 19, eu vou ler até o 19. Ó, posso ler? Posso? E Yahu falou a Moshe, dizendo: fale a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: sejam puros, porque eu, Yahu, o Criador de vocês, sou puro. Cada um deverá obedecer à sua mãe e ao seu pai. Aí a lei. Obedecer a mãe e o pai. Hoje o cara pega e espanca o filho porque o filho não obedece, mas ele não sabe ir lá pegar na escritura e falar: filho, tá aqui, ó, o Criador diz que você tem que obedecer o papai e a mamãe. Ensinar pela escritura. Então isso é uma lei, é um preceito que está tratando do dia a dia, da criação de filho. Tá? Olha, vamos além. E guardar os meus Shabbatot, né? Os meus descansos ou os meus dias especiais. Eu sou Yahu, o Criador de vocês. Não se inclinem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de fundição. Eu sou Yahu, o Criador de vocês. Quando vocês oferecerem a Yahu sacrifício de oferenda de paz, o oferecerão de modo a serem aceitos. Para aí. Olha que coisa interessante. Por que eles pulam isso aqui? Quando o cara fala para você assim: fulano de tal foi lá e ofereceu sacrifício. Todo mundo imagina que depois daquele sacrifício, o que acontece? Sumiu lá o negócio, caiu um fogo e consumiu. Não. Olha só o sacrifício, né? Aliás, tem gente oferecendo sacrifício até hoje. Olha só como é que é a questão do sacrifício, ó. O 6. No mesmo dia em que o oferecerem, e no dia seguinte se comerá.
Então quando você senta na tua mesa aí, põe tua comida, senta com a tua esposa, com teus filhos, e você consagra esse alimento ao Eterno, é muito parecido com o sacrifício que era feito. Tá? Tinha suas particularidades, era um pouco diferente, mas era assim, se oferecia o sacrifício e depois você comia ele. Era o quê? Você colocava aquilo ali, consagrava ao Eterno, tinha uma maneira correta de se fazer, e depois você comia aquilo ali com a tua família. Aquilo era comido por você, pela tua família, no primeiro e no segundo dia. Depois, no terceiro dia, já não podia mais comer. Tá? Então, essa história de que você vem aqui e faz um sacrifício, né? Sacrifica uma oncinha, né? 50, sacrifica 100, né? A garupa, né? Garopa, sacrifica aí, nem que for uma tartaruga, né? Sacrifica. Esse sacrifício aí é para você ir no shopping e comprar um lanche com a tua esposa, consagra lá o Burger King, né? Ora, amor, vamos aqui, ó. Vou. Maurício gostou. Vamos agradecer por essa pizza. Vamos consagrar essa pizza aqui ao Eterno. Eterno, obrigado por essa pizza, né? E comi a pizza, olha aí, né? Então, faça o bem para o teu próximo com a tua oferta. Use para fazer o bem. Então, a lei é boa. A lei é excelente. Olha só que maravilha, né? É muito bom, tá? Ó, o 9. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente os cantos do seu campo, nem colha as espigas caídas da sua colheita, e não rebusque a sua vinha, nem colha os bagos caídos da sua vinha, deixe-os para o pobre e para o estrangeiro. Olha só que maravilha! Eu moro aqui no interior. Se você pular na fazenda de laranja ali para catar laranja, o cara te dá um tiro de sal. Você toma um tiro de sal, te faz um buraco, vai queimar até a alma. Você não pode, você está roubando, a polícia te prende. Mas a lei do Eterno diz o quê? Se você tiver uma lavoura grande, quando você colher, deixa alguma coisa para o pobre. Deixa alguma coisa para o necessitado. Então olha como a instrução é boa. Nós não podemos pular isso aqui. Já as igrejas ensinam o que? Pega tudo que você tiver de melhor na tua casa, faz uma cesta e dá para o pastor. E a lei não, a lei está ensinando o contrário. Olha, o que sobrar lá, o que tiver, não volta para pegar não, deixa para o pobre, passa para o necessitado. Então olha a diferença. Então não tem por que a gente não buscar conhecer isso aqui. Tá? Ó. Não, 11. Não furtem, nem enganem, nem mintam uns aos outros. Olha que beleza. Então, mentiroso, né? O mentiroso não pode mentir para os irmãos. Não pode mentir para os outros. Né? Tem o pessoal que fala lá no trabalho... Mente que nem sente, né? Tem uns que mente que nem sente. Ou que os olhos não veem, o coração não sente. Pois é. A pessoa é 1, 2, 3, mentira. 1, 2, 3, outra mentira. É incrível. E aqui tá falando, para não mentir, não mente, meu amigo. Não precisa contar vantagem. Ó, não façam, 12, não façam falsos juramentos em meu nome, assim profanando o nome do seu Criador. Eu sou o Yahweh. Não trapaceiem o seu próximo. Meu irmão não está vendo, vou dar um 9 nele aqui e vou pegar um negócio. Nem o explore. Olha só, aquela irmã que foi lá, te fez um favor, fez uma faxina na tua casa, você fala, obrigado, não dá nenhum agrado para ela. Está explorando a irmã. Mas é minha amiga. Mas é minha mãe. Dá um troco. Mete a mão no teu bolso e pratica o amor. Dá o troco. Se você tivesse... Dá o troco em amor. Se você tivesse lá no aprisco, agora um ia gritar assim, né? Fala, né? Pega ele, né?
É isso aí, ó. Abençoa, né? Abençoa, não trapaceie, não explore, não tenha o pagamento do diarista com vocês até amanhã do dia seguinte. Você está devendo, encontra a pessoa que você está devendo no shopping, você está com a grana no bolso, você vai lá, compra um tênis novo e não paga o irmão. Fala, irmão, então aquela grana lá, depois a gente vê. Só que você está com o dinheiro no bolso. Tá aqui, ó, a escritura fala para você não fazer isso. Agora você vai pular isso aqui e falar que isso aqui é ruim? Não é. É muito bom. Olha só. O 14. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham um tropeço diante do cego, mas tenham temor do seu Criador. Eu sou Yahweh. Então olha só. Usando da fraqueza para... Sim, não pode ficar zoando o deficiente. Tem gente que fica zoando o deficiente por aí. Não pode, o Eterno não se agrada. Precisa tomar cuidado. Não façam injustiça no juízo. Não façam acepção da pessoa do pobre, nem procurem agradar os poderosos, mas julguem com justiça o seu próximo. Não andem como mexeriqueiros. Sabe o que é mexeriqueiro, né? Fofoqueiro, fofoqueira. Não pode. Dói, né? É difícil. Tem coisa que você fica sabendo, você fala, nossa, uma novidade, vou contar. Mas não pode ser mexeriqueiro. Tá aqui, ó, isso aqui é pra mim, pra você. É pro hebreu. Ó, alguém aqui no link levantou o dedo. Não pode, cara, não pode fazer isso. Tá aqui a escritura, a gente não tem como rasgar, não tem como arrancar. Isso é pra mim, pra você. Tá? Nem conspirem contra o sangue do seu próximo. Ó, não pode conspirar contra o próximo, né? Contra o sangue do próximo, para matar, para destruir. Eu sou o Yahweh. O 17. Não guardem ódio no coração contra o seu irmão. Não deixem de repreender o seu próximo com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Tá vendo? Então não é que a gente está querendo meter o bedelho na tua vida, não. É porque se a gente não te falar, nós vamos ter que se afastar. Porque, né, se o Maurício vê alguma coisa errada na minha vida e não chegar para mim e falar, ele vai ter que se afastar de mim. Por quê? Porque senão eu vou acabar arrastando ele. Então não tem como. A escritura manda a gente chegar e falar. Né? Tem gente que não gosta, tem gente que fica, mas você não tem, quem é você para falar da minha vida, ou quem é você para me repreender, ou quem é você para querer me instruir, ou quem é você para quem, tá bom? E aqui tá falando de irmão para irmão, hein? Pois é, tá falando nada de liderança. Não é negócio de liderança, não vem com essa história de liderança, não. Isso aqui é prática de vida. Não é liderança, não. É no dia a dia, tá? Ó, não se vinguem, nem guarde ódio contra os filhos do seu povo, mas amem o seu próximo como vocês amam a si mesmos. Tá vendo aqui? Isso aqui o Mashiach falou lá na frente, né? Aqui, já tá aqui, ó. Ele não falou nada de novo. Não tem nada novo. Ele não falou nada de novo. Eu sou Yahweh. Obedeçam os meus estatutos. Tá? Ó, não permitam que o gado se cruze com o de espécie diversa. Nem semeiem o seu campo com sementes diversificadas. Nem vistam roupas tecidas de materiais diversos. Então, olha que interessante, vou falar para você. Não deixa o boi misturar com outro tipo de animal. Não deixa o carneiro misturar com o bode, né? Não deixa os bichos de espécie diferente, porque dá aqueles bichos esquisitos, né? Dá os bichos com problema e depois vai lá. É o que mais se fazem hoje, é o que mais faz hoje, o transgênico misturado, né? Outra coisa, não semear semente diversa. Por quê? Por que o Eterno falou assim, não semeia semente misturada no teu campo?
Aí a pessoa fala assim, ó, tá vendo? Tem que semear só a semente do bem, é por isso. É porque tem que semear a semente do bem. Porque se semear do mal e do bem não pode. Não é isso. Tá falando de semente. É semente mesmo, do campo. Se você plantar semente diversa, o que acontece? O que nasce primeiro é erva daninha. Tu vai comer, vai morrer envenenado. É isso. Então tem coisas aqui que é para prática. Agora, você é agricultor? Você não é agricultor, então você tem que esquentar a cabeça com isso. Mas para quem planta uma coisa só aqui, outra coisa só ali, não deixa misturar. Por quê? Porque você vai acabar comendo uma erva daninha, um veneno, achando que é uma planta dessas que você misturou. Tá? Então, a lei é prática, é simples. E deixar claro que, por exemplo, aqui, naquela época, o povo, eles comiam do que eles plantavam. Claro. É um exemplo de que se um dia você viesse encontrar nessa situação, tiver uma chácara, uma fazenda, seja lá o que for, e você tiver condição de plantar, você já sabe. Isso é uma instrução, é um ensinamento que é para a sua vida. Então, exatamente. É a mesma coisa de você pegar a Constituição do Brasil hoje e falar assim, vou saber dos meus direitos e dos meus deveres. Aí você vai lá na Constituição, essa aqui é a primeira Constituição que existiu, está aqui. Isso aqui é a Constituição do nosso povo, dos nossos antepassados. Então não tem como você não buscar conhecer. É claro, não havia um tribunal, os juízes vêm lá na frente. Então a lei é quem julgava, a lei estava para julgar também. Hoje nós temos cadeia.